eu queria mesmo era ter sido biólogo. E quando eu prestei vestibular, eu passei... No meu tempo nem tinha ENEM ainda, era só vestibular mesmo. Eu passei em biologia aqui na UFSCar, em São Carlos, cheguei a me matricular, mas eu prestei ao mesmo tempo jornalismo também, que é aquela indecisão, e acabei indo fazer jornalismo porque eu achava que dava mais grana jornalismo, que obviamente é a ideia idiota, porque jornalismo não dá grana porcaria nenhuma, mas... Só que eu mantive interesse, continuei estudando, e quando eu tive primeiras oportunidades profissionais minhas foram na área de jornalismo científico e casou muito bem. Eu gamei, adorei a área e continuei nela. É isso. E Tolkien, porque eu sempre gostei de mitologia e de línguas antigas e de história velha em geral. Tanto que eu escrevo muito sobre paleontologia e arqueologia hoje também. E li e gamei e achei que seria uma coisa legal para virar um nerd. Talvez tentar. Meu objetivo era ser o maior nerd de Tolkien do Brasil. Não sei se eu sou o maior, mas acho que eu talvez eu esteja no top 10, top 20 hoje em dia. Perfeito, massa, massa. Tinha um amigo meu que eu acho que ele tava pra entrar, eu acho que ele competia contigo, hein? Será que é? Meu Vamos ver, rival, vamos vou mandar uma cartinha bomba para ele. Então. ver. Seguinte, Reinaldo, a gente veio para conversar hoje. Eu falo isso porque eu, na verdade, conheci pelo canal do Pirula, né? Quando vocês escreveram juntos o livro da Árvore Sem Frescura, que é um livro muito legal. Inclusive, eu até hoje estou esperando para alguém me comprar a versão física dele, que eu sou apaixonada para ler ele, pegar no papelzinho assim, sentir a versão física. E é um livro super maneiro, assim, super recomendo para todo mundo, aproveitando que estou de quarentena fazendo vários nada. É hora de ler livros. Mentira, gente, se vocês não tiverem a fim de ler, não precisam ler, mas é gostoso para passar o tempo e aprender de forma Não, legal. ler não quer demais, ler não quer demais. Principalmente porque é um jeito interessante você aprender a evolução, né? Principalmente quem agora que nós temos o problema do Enem, que vai acontecer aparentemente de qualquer forma, independente de todos os problemas que nós temos com a educação brasileira, boa parte dos nossos alunos sem internet em casa. Mas, enfim, é sobre a evolução que a gente vem falar hoje, mais especificamente porque qualquer relação, né, da evolução hoje em dia com essa crise ambiental que a gente vem vivendo, né, que a gente tá para ver cada vez de forma mais agressiva. E a primeira pergunta, né, a pergunta que não quer calar, será que essa pandemia que está acontecendo agora vai selecionar genes de inteligência, de comportamento, sei lá, de repente, para evitar manifestações pró-vírus na população brasileira? Eu acho, nesse caso, seria um pouco otimista demais esperar isso. O que essa pandemia certamente vai fazer é selecionar sistemas imunes das pessoas, sistemas imunológicos ou imunitários, como queiram, das pessoas, que talvez tenham alguma vantagem realmente para lidar com esse vírus. E nesse caso é um fenômeno que repete o que aconteceu ao longo de outras pandemias ao longo da história, né? Principalmente as populações de origem europeia, também asiática, de onde tem populações mais densas, em alguns casos também populações africanas, dependendo da doença. O que acontece é que pandemias são grandes, né, passam como vassouras, né, que nem rastelo, que nem foice num campo, limpando realmente, jogando fora genes de pessoas que são menos resistentes e selecionando as mais resistentes. O que não significa que isso seja uma vantagem do ponto de vista, essas pessoas são mais evoluídas, são as melhores. Não. O que está sendo selecionado é um pedacinho muito pequeno da diversidade genética das pessoas quando acontece um evento como esse. Então, não vem com esse papo de eugenia, de galera do nazista, de falar que não, os mais adaptados, os superiores sobrevivem. Superior, você tem uma diferença num genezinho lá do sistema imune, né? Superior coisa nenhuma. Isso aí é cascata. Agora, uma coisa que a gente também tem que ressaltar em relação à pandemia, não sei se você estava pensando em falar isso mais para frente, mas já vou dar a deixa aqui, é que é um fenômeno evolutivo por excelência isso do vírus, que era um vírus de origem animal, está tendo contato pela primeira vez com uma espécie completamente virgem, né, como se fosse um campo completamente livre para ele se espalhar, e aí ele faz essa coisa maluca de pegar a população global super rápido. Isso é um fenômeno claramente de adaptação rápida de um vírus a um novo hospedeiro, e tem tudo a ver com a questão ambiental também, porque esse vírus só chegou no pessoal lá na China, assim como outros vírus emergentes como o Ebola e a própria HIV na África,
porque teve desmatamento ou tráfico de animais, que é o caso da China, né? Tráfico ilegal de animais silvestres, que colocou as pessoas em contato com o hospedeiro original, aí o vírus chega nos humanos e faz essa porcaria toda que está acontecendo agora. Então é onde realmente ecologia, questão ambiental e a questão evolutiva estão se cruzando de todo quanto é jeito. Uma situação que a gente está vivendo agora. Perfeito. Você já deu uma bela contextualizada aí, mas eu queria, na verdade, essa pergunta que eu ia te fazer era mais uma pergunta de zoeirinha, porque eu queria dar dessa contextualizada pra gente. Porque tem muita gente de muitos locais do Brasil, e eu imagino que pessoas de muitas áreas também. Então, só para uma dúvida, que assim, que quando eu estava aprendendo evolução no ensino médio, né, sempre me veio na cabeça, será que a gente ainda passa, nós seres humanos ainda passamos por evolução? Porque eu acho que, pelo menos antes da pandemia acontecer, isso é a Mayumi falando pré-pandemia, tá? Parecia que a gente driblou muito, entre aspas, hackeou, né, os mecanismos de seleção natural, porque a gente teve um avanço absurdo na ciência, na medicina, e aí eu comecei a pensar, poxa, mas a gente claramente não conseguiria sobreviver, assim, em termos de, como posso dizer, de natureza, seleção natural, se você tivesse... Sem recursos tecnológicos, culturais, né? E aí essa dúvida que fica, às vezes de repente é uma dúvida de alguém também. Então, por um lado, você tem razão em apontar que, de fato, várias coisas que seriam a seleção natural atuando, como grandes fomes, como doenças, como uma série de outros fatores, não estão atuando. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte: evolução e seleção natural, sendo mais específico, esse aspecto que é o mais fundamental, é o seguinte: é reprodução, sucesso reprodutivo diferencial, ou seja, algumas pessoas se reproduzem mais do que outras, ou pessoas, ou animais, ou plantas, ou qualquer ser vivo se reproduzem mais do que outros, e essa reprodução diferencial, sucesso reprodutivo diferencial, está ligado a alguma coisa que tem um lado genético, que pode ser passado para os descendentes. Com base nisso, certamente hoje ainda tem pessoas que se reproduzem mais do que outras por causa de alguns fatores intrínsecos a elas, como, por exemplo, maior fertilidade feminina em alguns lugares, que depende de alguma coisa genética, ou, de repente, uma capacidade melhor que tem a ver com genes até do desenvolvimento do sistema nervoso, para ter uma vida em família que funciona melhor sem todo mundo se matar e conseguir criar seus filhos. E, obviamente, coisas como a capacidade um pouquinho melhor para ganhar a vida em diferentes aspectos, que também, às vezes, tem a ver com comportamento, com saúde e tal. Então, esses fatores continuam existindo. Algumas pessoas continuam se reproduzindo mais do que outras por fatores que são parcialmente, pelo menos, genéticos. Então, olhando por esse lado, de fato, a evolução continua acontecendo. Assim como cruzamentos também, né? A gente tem uma vida cada vez mais globalizada. A chance de pessoas de origens étnicas diferentes se encontrarem, casarem, terem filhos, acaba sendo, às vezes, muito maior do que foi no passado em algumas regiões. Isso quer dizer que a gente está misturando mais as diferentes grupos genéticos que já existem mundo afora e criando combinações novas. Isso também é um elemento evolutivo. Então, continua acontecendo. A gente não tem como saber para que lado vai isso. Isso é muito mais difícil de estimar e tentar demonstrar, mas que continua acontecendo. Enquanto a gente for entidades biológicas, vai continuar acontecendo, não tem jeito. Perfeito. Uma outra pergunta que eu queria te fazer, ainda relacionada à nossa questão social, né, como sociedade humana, eu digo, se existe algum tipo de consenso, algum tipo de ideia dentro da comunidade científica em começar a chamar alguns elementos da seleção que acontece na espécie humana de seleção social. Porque pode ser. Me explica um pouquinho melhor, tio. Eu quero ver se eu entendi direito o que você quer dizer. Me explica um pouquinho melhor, por favor. Por exemplo, eu posso dizer para você que certas pressões sociais que acontecem no dia a dia acabam, sei lá, vamos dizer, induzir. Pai. Eu ia falar, Pedro. Pode erguer o quadro aí, fala. Peraí. Ih, rapaz, tá meio estranho. Não entendi também, vamos lá. Vamos voltar aqui. Por exemplo, no sentido de... Vamos considerar Considerar o Japão, né? O Japão tem uma das maiores taxas de suicídio do mundo.
principalmente entre jovens, por conta do tipo de sociedade em que eles vivem, vamos dizer assim, né? Eu não sei muito de higiene japonesa, embora eu seja mestiça, mas eu sei desse histórico, a pressão que eles sofrem, principalmente na adolescência, para manter um trabalho, entrar numa universidade, não que seja muito diferente do que acontece no Brasil, mas enfim, isso acaba levando aos suicídios, por exemplo, de algumas pessoas. A gente pode considerar isso como seleção social? Pode, o pessoal costuma falar muito em coevolução, quer dizer, evolução conjunta de genes e cultura, né? Então, certamente, a gente tem esse novo, com a nossa espécie, embora outras espécies de animais também tenham elementos culturais, vai isso ao extremo, realmente, e quando tem isso, você tem um processo paralelo de características culturais que também vão evoluindo, que podem ser selecionadas ou não para um processo bem parecido com a seleção natural, e isso vai influenciar, certamente, até a parte mais biológica. Então, se uma cultura valoriza mais, por exemplo, a glória militar, da porrada, não sei o quê, fazer arminha com a mão, não sei o quê, obviamente que você tem alguma pressão para que pessoas mais agressivas consigam mais parceiras ou parceiros, tenham mais filhos e assim por diante. Se uma cultura tem outra orientação, isso também tem uma tendência a influenciar isso. Então, tem uma hipótese interessante, bem famosa, mas que ainda não está nem de longe comprovada, mas é interessante discutir. A gente tem, por exemplo, uma taxa de ganhadores do Prêmio Nobel entre as populações judaicas muito mais alta do que a gente vê no mundo em geral. Eu não lembro exatamente os números, mas sei lá, a gente tem talvez, acho que 0,3% ou menos da população mundial de origem judaica, e os ganhadores do Nobel têm 10% ou mais de judeus. O pessoal acha que o fato de terem, durante a Idade Média, todo aquele preconceito que existia de não deixar os judeus terem profissões que fossem como agricultura ou artesãos, eles só podiam mesmo lidar com atividades comerciais e bancárias, acabou forçando uma certa seleção natural para uma capacidade de lidar com raciocínio abstrato mais elevado entre eles, e aí quando sai a repressão política em cima deles, eles passam a poder lidar com a sociedade de maneira mais aberta, eles conseguem aproveitar isso, se tornando médicos, cientistas, engenheiros, também na literatura eles têm muito destaque. Então, esse tipo de coisa pode acontecer. Agora, realmente, você medir isso em tempo real e associar um comportamento de maneira mais segura é bem mais complicado, até porque, graças a Deus, a gente não pode ficar fazendo experimento com ser humano em laboratório, né? Mas análises genéticas, genômicas, que estão cada vez mais comuns e mais baratas, vão mostrando que coisas desse tipo são possíveis, sim. Perfeito. Só explicando, o pessoal está me perguntando como é que a gente vai fazer para esquema de perguntas, já que hoje tem bastante gente. Mesmo esquema, tá, gente? Vai deixando no chat, ou se colocar o nome também. Depois a gente chama, você pode fazer a pergunta diretamente. Desmuta o microfone e fala diretamente para o Reinaldo, tudo bem? Eu vou deixar uns 30, 20 minutinhos para a gente conversar. Não sei como é que está a questão do seu tempo hoje, Reinaldo, se dá para responder muita pergunta ou não. Não, vamos tentando. A ideia é a gente ficar quanto tempo? Uma hora aqui, mais ou menos? Qual que é o planejado? Assim, geralmente eu falo uma hora, mas geralmente dura mais. Dá uma esticadinha. Dá sempre uma esticadinha. Então, depende sempre do seu tempo. Eu ia fazer outra pergunta, né? A gente estava falando muito da seleção natural e como o ser humano interferiu na nossa própria seleção, né? Como sociedade. Mas eu queria saber agora... Pessoal me zoando que eu falo esticadinha, já durou 2 horas, 3 horas um papo já. Enfim, vamos focar aqui. Falando agora da interferência humana, quando a gente pensa nas espécies, assim, tirando, né, o Homo sapiens, quando a gente pensa nas outras espécies, qual que é a interferência que a gente vem fazendo? É gigantesca. A gente, não sei se o pessoal ainda não conhece esse termo, gravem esse termo porque é muito importante, muito assustador. A gente está no meio, a gente teve 5 grandes extinções ao longo da história da Terra, né? Em geral ligadas com mudanças geológicas muito fortes na Terra, como o vulcanismo, mas também meteorito caindo, como no caso dos dinossauros. Foram 5 naturais. A gente está, consenso entre os biólogos é que a gente está na sexta, a gente está no meio, ou talvez no começo, esperamos que talvez dê para mudar um pouco o rumo, mas de qualquer maneira, do meio da sexta grande extinção, que é causada pela ação humana. Então, a gente vê tanto que é uma coisa que está acontecendo numa escala de tempo
muito curtas se comparado às outras extinções, fora o caso do meteorito. Em geral, eram coisas que demoravam dezenas de milhares ou centenas de milhares de anos para acontecer. A gente está vendo isso acontecer agora numa escala ali de um século ou algumas décadas. E com tudo mudando basicamente porque a gente mudou a maneira como o planeta funciona. A Terra tinha um esquema de produzir vegetais que depois alimentavam animais e ciclos naturais. A gente está pegando tudo isso para a gente, a produtividade primária, que é essa coisa né, o sol bate e planta cresce e o resto da vida usa tudo isso. A gente está pegando quase metade disso para a gente, né, só para uma espécie. A gente mudou o ciclo do carbono com os combustíveis fósseis, a gente mudou o ciclo do nitrogênio com o uso de adubação industrial a rodo, enfim. E isso não tem como não ter impacto em todas as outras formas de vida. Todos os vertebrados, é difícil você achar um grupo de vertebrados que não esteja pelo menos com 30%, 40% das espécies em risco hoje. Então, a gente basicamente virou um meteorito, é isso. A humanidade está tendo o efeito de um meteorito caindo e é muito assustador. Não tenho o que discutir quanto a isso. Resumindo, acho que é por aí. Achei, perfeito. Beleza? Não, eu tinha perdido o botão de desmutar. Ah, tá. Eu ia te fazer essa pergunta, né? Quando a gente pensa assim, a gente está no meio dessa sexta extinção, né? Por causas antrópicas dessa vez. E a galera às vezes acha que quando a gente fala em extinção, né? Parece que o mundo vai acabar e nada vai surgir depois, né? E aí eu queria saber, assim, porque tem gente que fala que a extinção que nós estamos causando hoje talvez seja uma extinção tão grande, um tipo de extinção tão grande, que a quantidade de espécies que possa vir vamos dizer, né, tomar o nosso lugar como espécie dominante seja um número tão reduzido, mas tão reduzido que a gente não tem, né, vamos dizer, talvez noções de manter, não sei a palavra, mas a gente jogaria a gente tem o risco de jogar uma pá de cal na biosfera que ela nunca mais vai se recuperar, é isso que você Exato. E aí a pergunta que fica, né, porque a galera fala tipo, não ligo pro ser humano, não ligo pro ser humano não, mas não ligo pra Terra, então vou continuar fazendo tudo que eu geralmente faço como ser humano, caguei assim, se eu vou morrer, não vou sofrer as consequências disso. E aí eu queria te perguntar assim, falando agora de espécies que possam vir a ser de repente a próximas sociedades, talvez evoluir no nível que nós, seres humanos, evoluiriam, a ponto de desenvolver consciências e pensamento racional, etc, etc. Você tem alguma ideia de que tipo de espécie que seja uma possível candidata a tomar o nosso lugar na Terra depois que seres humanos se extinguir? A pergunta é engraçada e interessante, mas eu acho que, na verdade, a gente não tem mesmo como saber, porque a gente está falando de um experimento. Como é que a gente faz um experimento, né, para ter um resultado confiável? A gente precisa fazer vários experimentos, olhar uma série grande de dados, e se aquele padrão se repete várias vezes, quer dizer que você tem uma ideia daquilo, né? O problema do nosso experimento é que o nosso N, quer dizer, o número de experimentos que foram feitos, é igual a 1, né? Qual espécie tecnológica que evoluiu, quantas espécies tecnológicas que evoluíram ao longo de quase 5 bilhões de história da Terra, 5 bilhões de anos de história da Terra? Uma só. Então, isso mostra que provavelmente o evento, para acontecer, é um evento muito raro, depende de um monte de condições muito específicas, depende de ter um rabo gigantesco, como o pessoal diz aqui no interior de São Paulo, muita sorte mesmo, e que não vai acontecer de novo tão já. Espécies inteligentes com vida social complexa, vida interior, mental complexa, a gente tem várias. A gente tem os outros grandes símios, os grandes macacos, tem os cetáceos, como os golfinhos, as baleias, até os papagaios e os corvos entre as aves, tal. Mas com as condições para chegar numa sociedade tecnológica e quase interplanetária como a nossa, é só a gente. Então, eu acho que se a gente for pro saco, não vai ter ninguém para entrar no nosso lugar. Esquece, bicho. Perfeito. E seguindo essa linha, né, do desenvolvimento tecnológico que a gente, como espécie, conseguiu fazer, né, a gente tem estudado bastante a questão da genética, né, a gente, depois de tanto tempo, conseguimos entrar, assim, num mundo completamente desconhecido e que talvez eu veja, assim, como uma porta para muitas soluções. E eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso. Será que a engenharia genética é capaz de salvar
a espécie humana, capaz de reverter os efeitos que temos causado na atmosfera? O que você diz pra gente, Reinaldo? Não, talvez abra algumas janelas. Por exemplo, se a gente conseguir começar a trabalhar digamos, com uma bactéria geneticamente modificada que consiga captar dióxido de carbono com muito mais eficiência do que as plantas que a gente conhece da atmosfera, ou mesmo usar isso para produzir outras matérias-primas essenciais para a sociedade de maneira limpa, né? A gente não precisa mais depender de mineração de terras raras ou metais pesados e fazer circuitos orgânicos feitos a partir de biotecnologia. Não, legal, bacana. Acho que pode ser uma ajuda grande, é uma possibilidade. Agora, as pessoas tendem a ver genética e genômica muito como mágica, eu acho. E isso é super complicado, porque entidades biológicas, células vivas, seres vivos, elas dependem sempre de um jogo de perde e ganha, né, de uma relação custo-benefício, para elas funcionarem. Então, não adianta esperar que, eu acho, que a gente vá conseguir ser tão melhor para, por exemplo, sequestrar carbono da atmosfera do que 5 bilhões de anos de evolução. Se as árvores conseguem sequestrar carbono no ritmo que elas fazem hoje, que é bastante eficiente, é porque provavelmente é assim que dá para uma entidade biológica funcionar na Terra. E mesma coisa com a nossa própria natureza, o pessoal fala, não, vamos então mexer na genômica humana, no DNA humano, para a gente criar pessoas mais inteligentes, mais calmas, menos violentas. O problema de você mexer num sistema tão complexo é que é o mesmo problema de você mexer num computador. Se você não sabe muito bem o que você está fazendo, em vez de consertar, você quebra e quebrou e foi pro saco. Não tem mais. Então, eu sou bem cético, porque a complexidade é muito grande, o número de fatores que você tem que mexer ao mesmo tempo, tudo certinho, é muito grande para que algum tipo de milagre desse tipo seja possível. Mas, sei lá, né, posso estar errado. Mas, não sei, no caso de mexer na natureza humana, eu acho que eu prefiro estar certo do que estar errado. Nos outros casos, talvez não, mas vamos ver. Acho que é isso. Eu queria fazer uma pergunta também. Você comentou sobre essa questão de mexer na genética humana, e a gente tem, tipo, alguns casos. Não lembro se foi. Acho que foi um cientista chinês que criou duas crianças, não lembro, que se alterou. Eram os bebês com um genezinho lá desligado. Eu ia falar sobre isso, o quanto que a ética no mundo científico ela pode mudar dependendo das circunstâncias que a gente venha enfrentar aí. Porque quando mais a água bate na nossa bunda, né, mais desesperado acho que o ser humano fica. Então eu queria saber o quanto você acha que a ética humana, a ética dentro da ciência, né, a bioética pode se alterar na medida que a água bate no nosso bumbum. Uhum. O que eu vejo, por enquanto, pelo menos, é que o pessoal especialista em bioética, os bioeticistas e mesmo os cientistas em geral, eles tendem a ser, ainda bem, muito cautelosos quanto a isso, porque eles conhecem aquilo que eu te falei, que não tem milagre, que a chance de você criar uma merda muito grande na hora que você mexe, em vez de fazer alguma coisa boa, é sempre muito alta. Então, o consenso é você ir primeiro muito devagarzinho, sempre e levando muito a relação custo-benefício. Por exemplo, eu acho que se você sabe exatamente qual é a causa de uma doença genética, é apenas um gene, é uma coisa que, se você resolver aquilo, você vai criar um benefício muito grande para aquela família, para aquela criança. Nesses casos, existe agora um certo consenso de que você poderia fazer esse tipo de experimento se você sabe muito bem o que você está fazendo. Mas coisas como, vamos criar bebês de encomenda. Não, eu vou entrar na Amazon. Eu quero me vê aí um nenê loiro, de olho puxado, pele bem morena e olhos verdes. Entrega aqui daqui a 15 dias aqui em casa. Não, isso aí não vai rolar e vai demorar décadas ou séculos para, quem sabe, talvez um dia rolar, mas acho que não vai rolar nunca. Então, essa questão ética tem sido muito levado em conta e muito pensada. E quando aparece um cara louco que nem esse chinês aí, em geral, os primeiros a caírem matando são os próprios outros cientistas, porque eles sabem como é perigoso e como isso pode queimar o filme de um trabalho que seria sério se não tivesse entrado um maluco na história.
Perfeito. Reinaldo, eu tinha mais uma pergunta também, e daqui a pouco a gente vai entrar na questão da pergunta do pessoal. Na verdade, algumas perguntas, e uma delas vai entrar junto com a pergunta do pessoal também, porque é uma pergunta muito aleatória. Enfim. Mas eu queria saber, assim, sobre a ideia de evolução em meios extraterrestres, né? Porque a gente tem agora, vamos supostamente entrar numa nova corrida espacial, né? Existem alguns interesses crescendo por aí, nos países desenvolvidos principalmente. E a ideia de colonização de Marte, né? Fazer de Marte o planeta B, que a gente não tem por hora e talvez não venhamos a ter. Mas eu queria saber, assim, supondo, se a gente conseguisse implantar uma colônia humana num exercício mental aqui. Como é que o ser humano, por ali, poderia evoluir? A gente ia conseguir manter os aspectos humanos ao ponto de continuarmos ser considerados homo sapiens lá em Marte? Ou, de repente... Cara, é outra coisa que a gente cai numa especulação completamente maluca aqui. É difícil você imaginar. Primeiro, como é que seria, qual que seria o modelo dessa colonização humana de Marte? Você ia ficar só em ambientes fechados, em ambientes controlados, tal, ou você tentaria, como você falou, modificar completamente o planeta para que um dia ele se tornasse amigável para o ser humano? Se for por esse segundo lado, primeiro tem que lembrar que a gente ia precisar de milhares de anos para conseguir fazer isso. Né? Ou pelo menos centenas. Não dá para achar que você ia transformar Marte na Terra B em pouquinho tempo. Não tem como, não rola. Então é uma coisa para gerações investindo naquilo, para começo de conversa. A não ser que a gente dê muita sorte e sei lá, mande para lá bactérias que produzem oxigênio e que aguentam o ambiente de Marte e rapidamente elas produzem oxigênio suficiente para formar uma atmosfera respirável. Não parece ser assim que bactérias funcionam, mesmo as mais poderosas. Então, é complicado. Outra coisa, por exemplo, qual que seria a amostragem da população da Terra que a gente mandaria para lá? Teria que ser representativo da diversidade genética que a gente tem? Ou se fosse só um pedacinho da diversidade, sei lá, de países, ou país asiático, um país africano, tal? Só essa escolha já ia enviesar o caminho para qual ia seguir a evolução daquela população lá. Né? E ela ia ser sustentável lá dentro ou não? Ela ia precisar de imigrantes constantes da Terra para lá, ou ela fica parada lá? Se ela fica lá isolada, também ela começa a seguir um caminho meio diferente. Enfim, tem 1000 variáveis que a gente não consegue pensar agora, mas uma coisa só é certa, para que começasse a aparecer uma diferença significativa em relação à população da Terra, a gente ia precisar de novo de dezenas de milhares, centenas de milhares de anos, porque evolução, a não ser que a gente empurre para frente, ela tende a ser muito, muito lenta para mudar demais as pessoas, né? Tanto que a gente ficou separado dos Neandertais por 500 mil anos e ainda assim conseguiu se reproduzir com eles. Então, no caso de Marte, seria uma coisa semelhante também. Mas, é muita variável. A gente cai totalmente no reino do imprevisível mesmo. Perfeito. E, Reinaldo, para a gente finalizar aqui, eu parar de ficar falando tanto e deixar o pessoal agora encher você de perguntas e especulações, eu acho. Medo. Enfim, eu queria só comentar um pouquinho, comentar não, né, mas perguntar mesmo. Agora é questão de opinião também, sobre o que você acha, vamos falar um pouquinho de achismos. Sempre lembrando que nada que a gente está falando aqui, algumas coisas, eu imagino, sejam comprovadas, outras, porque o Reinaldo, ele é engenheiro científico, ele tem muito conhecimento, como vocês devem imaginar, mas a gente não fala assim com plena certeza. Eu acho que essa é a vantagem da gente estar falando de ciência, tá? Falar que não sabemos, bom dia, não sabemos de tudo. Enfim, Reinaldo, eu queria falar assim, quando a gente fala bastante de... A gente tá com essa água realmente batendo na nossa bunda, ou de repente já se afogando, depende aí do consenso de quem fala. Tá mais pro pescoço do que pra bunda a água, mas tudo bem. E a gente tem toda essa situação, só que uma das coisas que eu fico muito medrosa de falar é quando a gente começa a falar muito de problemas e a gente não tenta falar muito de soluções. Eu falo isso porque eu lembrei o nome do filme, o pessoal tá... No comecinho da quarentena, eu comentei do filme pra gente, o filme é Tomorrowland, gente. É um filme que, sei lá, eu peguei a interpretação do filme falando muito essa questão de falar tanto dos problemas a ponto de que ninguém mais quer falar de solução e a gente entra aí no conformismo, a Terra acaba e bom dia. Acabou. E aí eu queria falar assim,
Já que a gente talvez não esteja vendo tantas soluções a curto prazo, né? Engenharia genética está no comecinho, a gente está tentando mudar a cabeça das pessoas por meio de educação ambiental sobretudo, mas eu penso pelo menos que quando a gente fala de educação é algo mais a longo e médio prazo. Eu queria saber, assim, você vê saída, né? Pergunta, joguei a merda do ventilador. Você vê saída? Assim, a saída existe, ou pelo menos mitigar, né? A questão, acho que a gente tem que pelo menos pensar muito seriamente em mitigação e também adaptação, pensando na questão mais climática, mas olhando para tudo. O que falta para a gente é principalmente a vontade política e a consciência política para as coisas acontecerem. A gente sabe o que a gente tem que fazer e como fazer não está tão fora, não é nada do outro mundo, assim, né? Se a gente conseguisse trabalhar com eficiência energética, com uma série de outros, com um sistema de consumo que fosse menos alucinado, a gente conseguiria ir muito adiante. Então, vontade política é o que falta mesmo, e também a capacidade de coordenação internacional. Infelizmente, a gente precisa de uma capacidade mais forte dos organismos internacionais funcionarem em conjunto para enfrentar os problemas. Eu acho que isso pode vir, porque a geração que vai ser líder daqui a 20, 30 anos tá vendo as coisas acontecerem e sabe da gravidade da coisa. Mas, assim, eu acho que a gente vai ter que enfrentar muitos problemas sérios antes de que a ação vá para o caminho certo de vez. Então, eu não tenho esperança para os próximos 10 anos. Talvez para os próximos 20 ou 30, eu acho que... Eu espero que meus netos, quando eles começarem a nascer, se eu tiver eles, se Deus quiser, a coisa esteja mais encaminhada. Mas a gente tem que ter na cabeça que é trabalho de formiguinha, trabalho de realmente longo prazo, e que não tem solução mágica, e que esse bando de velho desgraçado vai ter que morrer antes, gente. Infelizmente, velho ignorante que está no poder, inclusive nesse Brasil varonil, vai ter que morrer de velho antes, né? Não quero matar ninguém, espero que eles morram de velho, para que as coisas comecem a entrar nos eixos. Vai ser o jeito. É isso. Perfeito, Reinaldo. Gente, só falando, a gente tem aí uns 20 ou talvez mais, dependendo da quantidade de perguntas. Vocês estão livres para perguntar, se quiserem desmutar e perguntar, só vamos tentar manter uma ordem, botar um nome, de repente, e aí, por nome, a gente desmuta. Eu não sei, ô Guilherme, tu disse que queria perguntar, se quer perguntar agora, se quer perguntar depois. Claro. Reinaldo, bom, E aí, primeiramente, Guilherme? satisfação ter você aqui. Eu sou da Escola da Mayumi, sou aqui de Cubatão, do litoral paulista, né? Uma das coisas que eu queria te perguntar é sobre a dinâmica global que está acontecendo no mundo, né? A gente vê diferentes problemas e situações globais que nesse momento estão sendo aceleradas, né? Então, por exemplo, já existia uma discussão sobre nacionalismo e globalização antes da pandemia. E nesse momento em que a gente percebe que a gente tem um problema global e o nacionalismo não consegue responder de maneira efetiva. Então, o apelo, a advocacia por uma saída mais globalista está sendo posta aí. Uma outra coisa, por exemplo, também é a questão da inteligência artificial e monitoramento de pessoas, como que isso está sendo colocado, qual que são os meus direitos de privacidade, etc. Mas agora, um outro ponto que é aí que eu queria te perguntar é sobre um negacionismo científico. A gente observou aí desde muito tempo que o aquecimento global ele era negado assim, quase, digamos assim, unanimamente pela direita, né? Até inclusive pelos liberais que se diziam ali com alguma racionalidade. E a gente vê, por exemplo, agora nessa pandemia, uma direita que está dividida, né? Direita que está preocupada com a pandemia, que assume que confia na ciência, e uma outra ali, principalmente aqui no Brasil, a bolsonarista, que ainda está com o pé atrás. Mas, de fato, a gente observa aí que existe mais uma aceitação e uma confiança na ciência neste momento em específico. Como que você imagina esse cenário? O que você pensa? E você acha que, num cenário pós-pandemia, essa crença na ciência ela vai se permanecer? Ou as pessoas vão voltar ali a negarem a ciência quando o problema não está tão perto delas?
Cara, a pergunta é ótima e eu não sei realmente. Se eu falar que eu sei, eu minto. Acho que as coisas estão muito no ar agora e tudo vai depender de como é que vai progredir a situação daqui para lá. Eu acho que acho difícil que a gente tenha uma resolução rápida disso, como vocês já devem ter percebido. É coisa para pelo menos uns 2 anos de todo mundo no perereco e sem saber muito bem o que vai acontecer, o risco continuando. Vacina, remédio, essas coisas não aparecem do nada, essas coisas demoram para ser eficiente. Então, tudo pode acontecer nesse meio do caminho. As pessoas vão continuar tentando explorar politicamente os diferentes aspectos do que está acontecendo agora. Agora, o que eu acho que talvez. Então, previsão, eu te confesso que eu não tenho. Agora, o que talvez seja mais importante de ressaltar que vocês terem na cabeça é a incrível semelhança de lógica e de métodos entre os negacionistas do corona e os negacionistas que eram da mudança climática, que continuam sendo, os negacionistas mesmo de vacinas, os negacionistas até da teoria da evolução, é o mesmo núcleo duro de conservador ligado a grandes empresas, a gente que se diz aí de direita ou liberal e que morre de medo do Estado tomar conta, não sei o quê, mas é basicamente gente que quer que pobre se ferre. Resumindo, é isso, os mesmos pobres que vão se ferrar com o coronavírus são os pobres que vão se ferrar com mudança climática descontrolada. Então, o que a gente tem que fazer cada vez mais é expor o máximo possível como essa lógica é uma só, ela une esse bando de desgraçado e que não tem nada de bom por trás deles. No máximo pode ter algum inocente útil que é contra, que duvida da mudança climática ou do corona por motivos ideológicos ou pessoais, mas vem lá de cima, vem gente com muita grana e gente muito canalha. Então, acho que é isso que a gente tem que ter em mente, continuar a expor essa lógica perversa, malévola, daqui para frente, para as pessoas não esquecerem quem é que está fazendo essa sacanagem. É isso. Perfeito, perfeito. Paulo Victor também queria perguntar. Paulo, pode desmutar, meu anjo. Oi, quero sim. Boa tarde, gente. Boa Estou me tarde. apresentando, Reinaldo. Prazer. Gostei muito de ouvir. Prazer é meu. Aqui. Eu sou Paulo Victor, eu estudo na USP aqui em São Paulo. Se fazer um comentário antes da pergunta, é pior do que esperar que os seus velhos desgraçados morram é saber que uma parcela dos que hoje são jovens vão se tornar os velhos desgraçados de amanhã, né? Então, eu acho que mais do que uma luta por tentar mudar, tentar nós que temos possibilidade de mudar algumas características desse sistema, né? Mais do que lutar por isso, a gente precisa sempre lembrar da luta que a gente precisa ter para que esses jovens de hoje não se tornem os velhos desgraçados de amanhã, sabe? A bandeira, principalmente da educação, vem muito importante nesse momento, porque é a nossa maior ferramenta para fazer com que isso não aconteça. Enfim, é uma coisa que eu pensei quando você falou. A minha pergunta tem um pouco a ver com o que a Mayumi tinha perguntado para você antes, em relação à engenharia genética, mas não voltada para os seres humanos. Eu estava conversando ontem com uma amiga minha da USP sobre Jurassic Park, e a gente comentando sobre questão de extinção de espécies e tal. Eu queria que, se você puder comentar um pouco sobre a possibilidade da gente trabalhar a redução da extinção de algumas espécies que hoje estão em risco a partir da engenharia genética, a partir disso, e se gastar os recursos que a gente tem com esse tipo de estratégia, a gente perde mais recurso do que usando eles para outras estratégias, por exemplo, de manutenção das espécies que hoje estão em risco de extinção. Cara, obrigado. Eu acho uma excelente pergunta também. A impressão muito forte que eu tenho é que esse tipo de estratégia pode ser útil em situações muito específicas, quando a vaca foi muito pro brejo mesmo, você não tem mais populações naturais nenhumas de uma espécie, nem os grupos que você tem em zoológicos estão conseguindo ter filhotes viáveis, então você preserva aquele material genético e tenta trabalhar com clonagem, outras estratégias, mas é um negócio muito, muito in extremis e que realmente drena recurso da coisa que realmente faz mais diferença, que é, considerando a biologia da conservação de maneira geral, que é preservar habitat. E preservar habitat é barato, né, cara? Isso que é o pior. Você ter um sistema de monitoramento de satélite da Amazônia e ter um pouco de gente ali
fazendo trabalho de campo, monitorando desmatamento em loco e tal, é muito mais barato do que você fazer um programa de bilhões de dólares para, sei lá, reproduzir os peixe-boi ou boto cor-de-rosa em cativeiro. Não tem comparação. E também a questão, o quanto você vai ganhar economicamente desmatando, cortando o raso e botando soja e boi em cima, proporcionalmente para aquela área é muito pouco, né, cara? Então, para mim está claro que o investimento de custo-benefício não tem o que escolher, se for escolher entre uma coisa e outra. O problema a gente cai de novo é que a gente pegou aqui no Brasil agora uma onda de que não quer saber mais de fazer o que é mais barato e que vai ser melhor para todo mundo, que é proteger habitat. E aí a gente se ferra. Mas quem sabe a onda reflui, é o que eu estou torcendo agora. É isso. Perfeito. Ó, a Gabi queria saber o que você acha das propostas do Green New Deal, cujo objetivo principal é a descarbonização da economia, e o quão importante é que ela seja aplicada em âmbito mundial quanto antes. Então, eu não conheço bem, infelizmente, o Green New Deal. É uma coisa que a Alexandra Ocasio está defendendo, certo? Lá nos Estados Unidos. E outras pessoas junto. Não sei se tem... Não conheço bem fora dos Estados Unidos como é que está isso. Mesmo lá não conheço tão bem. Mas acho que sim, é a única direção correta que a gente tem que seguir agora. Não tem muita alternativa. E tem muito low-hanging fruit, né? Muita coisa que é fácil de fazer no começo, tipo eficiência energética, ou mesmo trabalhar com biocombustíveis, dependendo do contexto, é claro. Uma coisa é o biocombustível do Brasil com álcool, outra coisa é o etanol de milho lá dos Estados Unidos, que é um negócio meio complicado, mas, enfim, tem muita coisa que dá pra gente começar. E investir pesado realmente em tecnologia inovadora, em empregos que estejam mais ligados à inovação e menos a você simplesmente minerar recurso natural. Então, certamente a direção correta para seguir. Agora, quais as escolhas a fazer, acho que vai depender muito do contexto local, de país e de região dentro de país também. Por exemplo, né, é um negócio óbvio, mas não faz nenhum sentido a gente não ter, para cada nova casa popular do Brasil, um painel solar, né, que é o mínimo do mínimo. Para cada vez, um governo que se comprometesse a cada nova casa popular que ele entrega, botar um painel solar em cima e ligar isso na rede para a pessoa poder vender até energia que ela produz em horário ocioso para a rede, isso é tão bobo, tão básico, ia resolver tanto problema, ia ajudar tanto, de repente. Então sim, a gente tem que ir por esse caminho e pensar justamente nesse casamento entre tecnologia, empregos e o desafio climático que a gente está enfrentando. Mas na prática é difícil de fazer, não é simples, mas tem que ir por aí, com certeza. Reinaldo, eu queria te fazer uma pergunta agora sobre... A gente teve um papo recentemente com o Dr. Carlos Nobre, né? E aí ele defende muito a importância da gente criar, né, bioindústrias e a importância do papel da iniciativa privada, né, nessa mudança da... Rebeca, você pergunta próxima, tá? Não sabia que você queria te perguntar, desculpa. Nessa luta que a gente tem para tentar mitigar os efeitos da crise ambiental, né? E aí eu queria saber, assim, o que você acha? Você acha que é possível realmente a gente mudar, a gente tirar a ganância e colocar mais o bem comum, vamos dizer assim, em primeiro lugar? Ou tentar, ao menos, trazer a ideia de que, olha, dá para ser sustentável e dá para ganhar dinheiro, sabe? Tirar a ganância, a gente não vai conseguir mudar 100% a natureza humana, não tem jeito. E agora, de fato, o que a gente precisa, no mínimo, é de um capitalismo mais humano, e o único mecanismo de você humanizar o capitalismo é pelo controle do Estado. Não tem jeito, né? Você definir coisas que até aqui você vai e mais adiante não. O capitalismo, ele é um bom servo, mas é um péssimo mestre. Para criar inovação, para criar ideias, para criar transformações, às vezes radicais, tecnológicas que são positivas, o capitalismo é ótimo, mas para ele levar as pessoas para onde as coisas têm que ir, ele é terrível. Então, o desafio é justamente achar essa equação, você juntar essas duas coisas. E, de fato, um dos problemas centrais do capitalismo brasileiro, pensando no nosso caso especificamente, é que ele é muito pouco inovador, de maneira geral. Em parte porque não tem incentivo, mas em parte também porque a cultura empresarial é muito burra, muito tacanha. A gente está se ferrando tanto
nessa questão dos testes da pandemia para saber quem tá com a doença ou não, porque a gente não tem um catso de uma empresa de uma indústria de biotecnologia no Brasil, tem que importar tudo, né? E mesmo quem faz pesquisa básica, na hora de importar insumos, tem que ficar um tempão lá na Anvisa, na alfândega, e o insumo não chega, a pessoa não consegue fazer a pesquisa a tempo. Então, coisa que a gente precisa fazer para ontem por exemplo, ter uma indústria de biotecnologia aqui, e eu não sei exatamente como fazer isso, mas acho que talvez essa abertura até mais comercial, para parar com essa bobagem de Anvisa e alfândega para pesquisa, seria um caminho. Então, sim, a gente precisa muito da iniciativa privada, com cérebro e com coração. Não essa porcaria que a gente tem muitas vezes hoje, exemplificada por gente como a galera do Madeira e outras figuras cebola, velho da van e esse bando de fulano aí. Boomers. Rebeca, Boomers. você queria perguntar? Pode ficar à vontade. Olá, pessoal. Olá, Reinaldo. Tudo bem? Oi, Rebeca. Estão me ouvindo. A minha pergunta, ela vai fugir um pouco da área científica em si, né? Eu sou estudante de jornalismo e eu produzo uma pesquisa na faculdade que envolve um pouco da divulgação de ciência, né? E a gente percebe que a divulgação científica, ela tem, assim, vários problemas, né? Tanto na relação do jornalista com o cientista e também da forma como essa informação chega para o público, né? E no cenário que a gente está vivendo hoje, né, de pandemia, eu vejo que a gente tem muita oportunidade de fortalecer a divulgação científica e fazer com que as pessoas talvez compreendam mais, né, apesar de todo esse movimento negacionista que está tomando conta do Brasil. Então, a minha pergunta é, como é que a gente pode, né, melhorar a divulgação científica e fortalecer a ciência no Brasil, né, levando em consideração que a gente está vivendo um movimento retrógrado, assim, eu diria, né? Cara, a pergunta é bem difícil também. Vocês só jogam bomba no meu colo, gente. Tá difícil aqui. Mas não tem, de novo, uma resposta simples e fácil. Eu me sinto um pouco boomer, como vocês já tinham falado aqui, por trabalhar na grande imprensa. A grande imprensa ainda tem um papel importante, relevante, mas eu vejo que a guerra por corações e mentes, a divulgação científica, ela cada vez mais vai ter que ser vencida nas mídias sociais. Por exemplo, uma coisa que a gente tenta fazer, não sei se vocês conhecem o Science Vlogs Brasil, que é uma aliança entre os canais do YouTube que tratam de ciência com mais responsabilidade no país, é você criar redes entre esses grandes produtores de conteúdo, primeiro para que eles façam uma curagem, digamos, uma curadoria de conteúdo mais responsável nas mídias sociais, para mostrar o que tem de bobagem circulando. Isso envolve porrada e bomba, envolve polêmica com quem fala sobre pseudagem hoje, e também tentar produzir coisas de grande escala em conjunto. Então, a gente precisa, por exemplo, tentar colonizar o Netflix. A gente precisa, talvez, fazer com que essas celebridades de divulgação científica que surgiram nas mídias sociais se tornem mais fortes também nas mídias tradicionais, com programas de TV ou com participação em programas de TV, enfim. Então, a gente precisa mais de trabalho coordenado e também de financiamento coordenado, seja de empresas, seja do financiamento público, que tá difícil hoje em dia, mas tem muita iniciativa legal nas universidades, nos centros de pesquisa públicos, mas são coisas que ficam muito pulverizadas, às vezes, muito espalhadinhas, né? Se a gente conseguisse investir de maneira mais focada, mais um canhãozão de Estrela da Morte na coisa, talvez a gente tivesse um impacto maior, mas é difícil, precisa de planejamento de longo prazo e estratégico para mudar o cenário, eu acho. Perfeito. O André queria perguntar. Não respondi muito, mas desculpa. Eu te cortei, Reinaldo, desculpa. Não, imagina. André, se quiser perguntar pelo microfone, já que você falou pergunta aí. Cadê o André? O André fugiu? Não sei. André? Tá, peraí. Tá desativar o mudo, peraí. Tá bom. Boa tarde, eu sou André de Santos.
Oi, André. Eu queria, assim, eu não sou sociólogo, nem psicólogo, né, essas coisas, nem evolucionista, mas uma vez eu vi um comentário de que não é só por questão de ganância ou por questão de burrice, né, que às vezes a elite faz coisa errada, a elite Ih, econômica, tá assim, né, falhando. na questão ambiental. Alô? Tá falhando um pouco o seu microfone, mas continua, vamos lá. É que eu não é só por uma questão de burrice ou de ganância que a elite econômica às vezes faz investimentos errados, prejudicando a natureza e gastando mais, né, como você falou, né? Mas também às vezes por uma questão de evolução, da evolução humana mesmo, que às vezes a pessoa sente prazer em fazer alguma coisa de dominar a Terra, assim, né, no sentido de ver aquele caos da natureza informe e colocar uma ordem nela, uma plantação uniforme que ela consegue controlar e dar um destino certo para aquilo, e para eles um sistema agroflorestal, como defende o Carlos Nobre, seria algo absurdo, assim, né? Eu acho que, entre outros aspectos, essa questão da evolução humana de querer dominar as coisas, colocar ordem, também interfere. O que você acha? Reinaldo, meu anjo, você tá no mudo. Rolou? Tá rolando agora? Ah, beleza. Vé é duro, gente. Ah, então, eu acho que certamente tem isso. Tem os viéses cognitivos naturais da gente, que não só isso que você falou, de vamos botar ordem na casa e dane-se o resto, como também dificuldade de pensar a longo prazo, descontar o que vai acontecer no futuro. Enfim, a gente tem o nosso HD vem todo zoado de fábrica, isso é fato. A maneira como a gente pensa a longo prazo não é muito favorável por a gente ter evoluído como caçador-coletor que só vivia de um dia para o outro. Isso é verdade. Agora, a questão também é a cabeça dura, né? Você ter uma série de incentivos para que você continue fazendo a bobagem. Né? Incentivos que são econômicos, sociais e políticos. Então, se você tem que mexer, então, não na cabeça, você não vai consertar a cabeça do velho da van, verdade, jamais. A cabeça do velho do madeiro você nunca vai consertar. Mas você tem que mexer, então, nos incentivos institucionais, na maneira como a sociedade e o Estado funcionam, para que mesmo com as ideias idiotas na cabeça, o cara não continue fazendo bobagem. Então, é por aí. Foi assim que todo o avanço social se conseguiu, e às vezes acaba indo na porrada mesmo. Né? Nos Estados Unidos, em 1860, os fazendeiros do sul dos Estados Unidos continuavam querendo ter escravos, e a escravidão era extremamente lucrativa ainda. Teve uma guerra civil, os caras tiveram que engolir a escravidão, e o país mudou. Então, porque o Estado mudou, porque o Lincoln foi lá e falou, não, a partir dessa data não tem mais escravo nos Estados Unidos. E pronto. Então, é por aí, você tem que mexer, não adianta querer transformar a gente em anjo, mas transformar a gente em diabo que tem medo da polícia, até que rola. É isso. A Júlia perguntou, Reinaldo, eu vi um estudo que dizia que os elfos da Terra-média precisam de menos calorias por dia do que nós, seres humanos. Isso teria algo a ver com a longevidade deles? Sensacional a pergunta. Sensacional. Eu acho que é uma brincadeira com o lance da restrição calórica, né? Que uma das intervenções que o pessoal tem testado muito em animais, e não sei se tem algum teste clínico já concluído em humanos, para aumentar a longevidade, é justamente a restrição calórica. Se não me engano, você ingerir só 30% das calorias que você normalmente ingeriria por dia. Isso em camundongo deu certo. Se não me engano, na hora que chega em primata, não funciona tão bem. Melhora um pouco a qualidade de vida dos bichos, mas eles não vivem muito mais do que viveriam. Então talvez seja o segredo dos elfos. Mas, ou pode ser só que era o Ilúvatar que criou os elfos, era um excelente engenheiro genético e sabia como produzir seres imortais e quis só deixar a gente imortal mesmo, por razões, vai saber quais, né? Mas engraçado, interessante a relação entre uma coisa e outra. Perfeito. O Cleiton perguntou
Peraí que isso aqui é grande, vamos lá. Analisando esse cenário de evolução e necessidade de consciência humana, hoje, completando mais de 130 anos de abolição da escravidão, qual a sua perspectiva para uma potencial equidade mediante ao grande distanciamento de oportunidades entre grupos étnicos, para o futuro de uma sociedade mais humana? Ao meu singelo pensamento, a sustentabilidade, com base em seus 3 pilares, tem potencial de abrangimento para amenizar. Potencial de abrangência para amenizar. Qual é o seu sentimento em relação a isso, Reinaldo? Outra questão super fácil, né? Só coisa tranquila de responder, vocês me jogam. Eu acho, primeiro, a questão da sustentabilidade para a equidade social e racial, ela é fundamental, como vocês sabem, porque são justamente as populações etnicamente discriminadas e com menos recursos econômicos que são sempre as que sofrem mais com mudanças climáticas, com outras alterações ambientais negativas, né? A corda sempre estoura para o lado mais fraco, como a gente sabe. Então, juntar as duas coisas faz todo o sentido. O que a gente tem que fazer no Brasil, para começo de conversa, é deixar claro que, sim, o preconceito racial e o legado da escravidão moldaram tremendamente o que o país é. Você ficar negando isso, como muita gente poderosa continua negando, não tem racismo no Brasil, imagina, aqui é racismo Nutella, racismo raiz só tem nos Estados Unidos, esse tipo de coisa, é um despropósito. O Brasil só é um país tão horroroso porque é um país que foi escravista por 300, 400 anos. Né? Não existe outra explicação para o Brasil ser tão horroroso quanto é, se não for uma das principais, pelo menos, é essa, né? E o que a gente primeiro, então, reconhecer esse legado e criar políticas, de novo, institucionais, coisas claras, das quais você não consegue fugir com base em jeitinho, que resolvam, ou que pelo menos minimizem esse problema. As cotas são um passo importante para esse caminho, mas a gente tem que fazer muito mais. Lidar, por exemplo, com violência policial, né, que é um negócio que continua atingindo desproporcionalmente demais da conta a população não branca no Brasil. Então, mexer de novo profundamente na maneira como o Estado brasileiro funciona, ou senão a coisa não vai para frente. Perfeito. O Guilherme pediu para se mandar um zap pro Pirula para conseguir conversar com ele também como próximo convidado. Eu vou fazer uma live com ele amanhã, vou falar, mas coitado, o homem é muito sexy, muito requisitado, todo mundo quer um pedacinho daquela carne saborosa dele, então fica difícil, mas eu falo para ele sim. Perfeito. O Danton fez uma pergunta para você. Ontem, durante uma entrevista para o Jornal Cultura, o diretor do HC, Arnaldo, e eu não sei pronunciar o sobrenome dele, gente, desculpa. Provavelmente você deve ter visto, ele comentou que não se tratava apenas de um negacionismo científico do governo federal, mas de um projeto eugenista. Você concorda com essa fala do doutor? Eu gostaria de não ter que concordar, porque é muito assustador. Por outro lado, tem gente ali muito maluca, isso é inegável. Eu não tenho problema em afirmar que em toda a história política do Brasil, e olha que já teve muito cocô na história política do Brasil, mas nunca gente tão desequilibrada assumiu posições de tanto poder nesse país. Então, talvez. Agora, pode ser uma coisa muito mais inconsciente até, e o que é pior, porque é mais difícil de você botar contra a parede e tentar mudar. Uma coisa tão entranhada na cabeça dos caras, é porque é assim mesmo, é assim que funciona, e vai morrer, mas é a vida, e toca o barco. Né? De novo, é tão entranhado na história de horrores da sociedade brasileira, de que tão pouco que se deu valor à vida em mais de 500 anos de história do Brasil, que para os caras é tudo normal. De qualquer maneira, o que importa são os resultados. Os resultados estão sendo, pelo visto, vão ser mais ainda um tanto genocidas. Mas é triste, é muito triste o que está acontecendo e dá muita raiva. Mas, infelizmente, a gente tem que manter a cabeça fria e continuar tentando informar as pessoas, informar a população, porque se a gente se deixar levar só pela raiva também, vai ter gente que não vai ouvir a gente por causa da raiva e a situação vai ser pior ainda. Então, tem que pelo menos tentar causar o menos mal possível
nesse momento. Acho que é por aí. Perfeito. O LG queria fazer uma pergunta. LG, pode desmontar o microfone. Opa, me ouvem? Sim, Maravilha, tudo bom? Muito prazer de estar aqui conversando com você, vendo a sua exposição muito bem feita. Eu sou Luiz LG, todo mundo conhece como LG, mas eu não sou nenhuma marca de eletrônica, é de Luiz Gustavo. Eu faço gestão de políticas públicas e a minha pergunta vai justamente nesse sentido. Assim, eu vi que você falou a respeito dos investimentos em ciência, em pesquisas, que são muito válidos, principalmente nesse momento de enfrentamento de crise, só que, pelo menos quando a gente está lá na faculdade, a gente aprende que só dinheiro e tacar dinheiro em cima não é o único caminho, e principalmente para fazer as políticas públicas andarem, política pública de ciência, pesquisa, é uma política pública muito bem-vinda, principalmente nesse momento de pandemia, onde que a gente, como você bem expôs, a questão dos testes que a gente não consegue fazer, enfim, e diversas outras questões. Quais são os outros elementos que você consegue ver para a gente conseguir ter a capacidade do país de desenvolver pesquisa de ponta e conseguir fazer um desenvolvimento tecnológico de ponta que a gente tanto anseia, mas que a gente não consegue fazer, para além da questão do dinheiro? pois é. Outra pergunta que não é nada fácil. Aí, o que eu nunca cobri muito, já cobri um pouco, já escrevi um pouco sobre o tema, mas eu não sou um grande especialista em política científica no Brasil. Eu conheço as coisas de maneira mais geral, mais sobrevoando. A impressão que eu tenho é que a gente prioriza pouco, talvez. A gente o dinheiro hoje está muito curto. Reinaldo, tá tudo bem aí? Peraí que você tá mutado. Foi. Oi. Desculpa, mais uma vez eu mutei sem querer, gente, perdão. Bom, voltando então. A impressão que eu tenho é que, além da gente ter pouco dinheiro de maneira geral, a gente prioriza pouco, a gente não consegue olhar para o país e falar, olha, as prioridades são essas, essas e essas, os grupos de excelência são esses, esses e esses, a gente vai apostar mais nesses grupos para tentar chegar num resultado X, e a gente vai talvez olhar, olha, alguns locais é mais estratégico que a gente tem universidades públicas mais voltadas para o ensino, algumas mais para pesquisa, algumas mais para interação de inovação com a indústria, com o mercado. A gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo em quase todos os lugares, embora, obviamente, lugares como São Paulo, que tem a FAPESP, gastam mais e tenham recursos mais focados, tal, e a gente acaba não fazendo nada, ou não fazendo nada com impacto suficiente. Talvez esse seja uma questão, e é difícil porque, ao mesmo tempo, a ideia, e é uma ideia correta, de tentar corrigir um pouco as diferenças regionais, as injustiças mesmo regionais de investimento também com parte na ciência. Então, a gente vai deixar o Nordeste e o Norte abandonados no investimento em pesquisa só porque os grupos mais consolidados estão no Sudeste, por exemplo. São escolhas difíceis de fazer e tem que ser feitas com muito cuidado. Mas, para mim, um pouco essa questão da priorização. E outra coisa que eu sinto também, a gente, desde pelo menos do governo Fernando Henrique, tem sido feito um investimento grande para a inovação em empresas. Então, você conseguir realmente pular a pesquisa das universidades para as empresas ou transformar cientistas em empreendedores também. A impressão que eu tenho é que está se forçando um pouco a barra com isso, sem grande resultado. Talvez, então, seria o caso mais de mexer nos incentivos de novo para a inovação nas indústrias brasileiras, nas empresas brasileiras, do que simplesmente tacar dinheiro lá e achar que assim vai vir tecnologia inovadora. Parece que não é isso que não está acontecendo, que está acontecendo. Talvez a gente precise, talvez a única ideia boa, sei lá, dessa receita liberal que o Paulo Guedes está enfiando goela abaixo da gente seria uma abertura maior da economia, justamente para forçar mais inovação nas empresas. Então, mas é difícil. Falar que tem receita pronta, não tem mesmo. Perfeito. A Gabi fez um comentário, eu imagino que seja referente à pergunta dos elfos, que não tem um estudo que comprove especificamente os benefícios da restrição calórica em humanos, mas diversos estudos sobre a
as Blue Zones, que são áreas com indivíduos com maior longevidade, mostram que essas populações consomem de 1.700 a 1.900 calorias por dia, enquanto uma dieta padrão atual consiste de 2.000 a 2.500. Interessante, Abi, muito, muito, muito interessante. Deixa eu falar aqui, peraí. Ryan tinha uma pergunta. Reinaldo, existe algum método para impedir o surgimento ou crescimento de personalidades negacionistas, extremistas no cenário da internet e da TV? Ouvi o Pirula comentando que possuía... Calma aí que eu tô dizendo. Que possuía parte da culpa pela ascensão do Olavo de Carvalho por ter dado muita atenção e espaço para ele ao tentar combater suas ideias. Ignorar essas personalidades seria a melhor estratégia, então? Pois é, tem uma certa literatura científica sobre esse tema, tentando mostrar quais são as melhores estratégias, e o problema, de novo, é que não tem um cardápio pronto que, isso aqui vai funcionar. A preocupação que o Pirula tem, eu também tenho. A gente sempre teve também na Folha em relação ao espaço que se dava para os malucos, mas parece que também só simplesmente ignorar, eles acabam crescendo na moita, do mesmo jeito. Tem alguns estudos mostrando que, na verdade, você, assim que uma ideia maluca começa a circular, você ir lá e refutar claramente, ponto por ponto, você tem mais chance de salvar almas, como diz o Pirula, do que se você deixar a coisa ignorada. Ou mesmo, o pessoal fala em estratégia de vacina. Por exemplo, apareceu uma bobagem grande, só que ela não circulou ainda, mas você desconfia que ela vai começar a circular. De repente é bom você já ir desmentir antes que tenha começado a circular, para ter um efeito vacinal, a pessoa já criou anticorpos cognitivos para besteira, e a coisa segura. Outro negócio importante também é o seguinte: tem uma relação muito grande com a ideologia da pessoa. Então, você por exemplo, tentar desmentir muito frontalmente ou muito na porrada alguma coisa que tem a ver com a identidade ideológica da pessoa, você vai ter resultados piores. Então, acho que outra lição que dá para levar em conta é evitar ser coice de mula, sabe? Se você, mesmo com a pessoa mais maluca que você estiver discutindo, sempre manter a calma, o respeito, a cabeça fria, porque senão os efeitos vão ser piores mais para frente. Ela vai ficar mais entrincheirada na posição dela ainda. Agora, e que também que o meio online, entre o meio online e o meio pessoal, o cara a cara faz muito mais diferença. Então, de repente, legal a gente trabalhar divulgação científica nas redes sociais, mas às vezes dar uma palestra é mais útil do que fazer um post no Facebook, por exemplo. Mas, de novo, não tem nada, nenhum receituário pronto que vai resolver o problema, e o problema é complicado, é de longo prazo, e vai dar muito trabalho para continuar resolvendo. Não tem mágica. A Ades levantou a mão, o Ryan tinha mais uma pergunta, mas eu queria enfiar uma pergunta aqui, Reinaldo, porque para a gente não sair muito da linha. Você falou sobre a questão do combate que a gente tem para fazer a ciência, né, vingar em lugar do que não é ciência, né? Uhum. E aí eu me lembrei de uma situação que eu passei no meu segundo ano do ensino médio. Era uma pessoa assim, um dos moleques mais ferrados assim de física, assim, no bom sentido, da minha escola, e ele fez uma palestra pra gente uma vez, misturando aí um pouco da Bíblia e a física por trás a física não, né, mas tipo a ciência por trás da Bíblia, né? Uhum. E aí Guilherme lembrou desse episódio, enfim. E aí eu fiquei né, pensando nesse sentido, porque eu queria saber o quanto talvez misturar a ciência com essa parte mais ideológica, essa questão da ideologia, né, de cada ser humano, pode ser efetivo, ou o quanto isso pode danificar, entre aspas, né, a própria ciência, fazer o oposto. Uhum. Eu sou aquele caso tradicional do cara que é fã de ciência, trabalha com ciência e é religioso também. Eu sou católico praticante e tudo mais. Eu acho que, assim, talvez o mais importante número 1, sempre dialogar com as pessoas, mostrando que a ciência não está aqui para destruir a sua crença, para eliminar, pisotear o que você acha que é sagrado, para mudar aquilo que é mais importante para você. Ela está aqui para tentar entender como o universo funciona, com base em fatos, na análise honesta dos fatos, e que ela está aberta para todos, para o ateu, para o agnóstico, para o budista, para o cristão, para o muçulmano, desde que, a hora que ele passa pela portinha da ciência, digamos, ele vai falar: olha, beleza, a minha fé é essa,
as minhas convicções são essas. Eu vou deixar elas aqui por enquanto, porque eu quero tentar examinar o universo da maneira mais desapaixonada, objetiva possível, né? Mas é da mesma forma que se ele for um engenheiro, ele não vai achar que um Pai Nosso vai fazer o prédio se construir. Ele vai usar ferramentas diferentes, ferramentas de engenheiro para construir uma casa ou um conjunto habitacional, enfim. Da mesma maneira, quando ele vai para o lado religioso, a fé dele é importante e ele não vai usar a ciência para destruir aquilo. Então é você simplesmente saber se portar, no fundo, de maneira adequada em contextos diferentes como ser humano. E ser humano é você ser múltiplo, você ter diferentes facetas, uma social, outra religiosa, outra científica, outra humana, afetiva, enfim. Então, reconhecer essa diversidade e saber usar a ferramenta certa para o momento certo. Por aí. O Ryan tinha mais uma pergunta, essa é mais pequenininha. Ele perguntou se existe mais algum plano para realização de um outro livro em colaboração com o Pirula. Reinaldo e Pirula, atacando de novo. Então, ainda... não, na verdade, eu tô viajando aqui, eu ia falar ainda não. Na verdade, tem sim, e que vai ter mais coautores também, vai ser uma galera junta fazendo, e um tema que tem muito a ver com esse encontro aqui de hoje, mas ainda não posso falar exatamente, mas já tá rolando. A pandemia deu uma atrapalhada na situação, mas vai rolar sim, vai rolar. Já está rolando. A Adris queria fazer uma pergunta, que ela não botou o nome, mas eu acho que ela estava antes do Paulo Victor, não sei. Enfim, Adris, pode desmutar o microfone e perguntar? Olá, boa tarde, tá me ouvindo? Oi, Adris, tudo bem, e você? Oi, Reinaldo, tudo bem? Eu sou jornalista e eu tô louca para ler o best-seller Sapiens, mudando um pouquinho de assunto. E eu queria saber sua opinião, não sei se você já teve contato, que é do israelense, professor de história. O Yuval Harari. Eu já entrevistei o Harari. Quando ele veio para o Brasil, eu entrevistei ele já. Muita gente fina, inclusive. Só que... Oi, Reinaldo, tudo bem? De novo? De novo. Rolou agora? Rolou? Então, eu já entrevistei o autor do Sapiens, o Yuval Harari. Muita gente fina, inclusive. Eu acho que, assim, para quem quer uma visão muito geral, muito de cima, assim, rapidona, não tá rapidona porque o livro é longo, né? Sobre evolução humana, eu acho que é uma excelente introdução. Tem algumas simplificações ali que me irritam um pouquinho, e ele é muito dos empolgadinhos com esse negócio de a engenharia genética vai transformar o ser humano e vamos todos viver para sempre e virar deuses. Essa parte aí eu acho um pouco cascata da parte dele. Mas, no geral, é um cara que é uma grande cabeça, escreve muito bem e vale a pena. Mas depois que você lê o Sapiens, acho que vale a pena você procurar outras obras sobre evolução humana para ter uma visão um pouquinho mais nuançada e um pouquinho mais variada sobre o tema. Mas vale a leitura. Para mim, o melhor livro dele é esse mais recente, que é o 21 Questões, é isso? 21 Questões para o século XXI. Eu acho que é o livro mais legal que ele fez até agora. É isso. Tem um também que ele deu uma previsão, né, do que seria futuramente. O que então, não é o normal Homo o Deus. historiador fazer. Pois é o Homo Deus, né? Que justamente ele entra muito nessa coisa da vamos virar deuses. Esse aí eu acho bem cascatinho. Perfeito. O Paulo Victor também tinha mais uma pergunta. Paulo? Eu tenho sim, mas eu vou deixar a próxima pessoa falar, porque eu tô resolvendo uma coisa importante, e aí eu quero falar depois, tá? Pode ser? Obrigado, Perfeito, gente. tá bom. Só bota o nome depois para não me perder, tá legal? O Marcial tinha uma pergunta, ele quis saber se ele falou, né, que a bioquímica vem demonstrando o funcionamento de mecanismos da estrutura celular, tais como os flagelos bacterianos. Eles são designados como evidência de design inteligente. Qual o problema dessas evidências? Então, para resumir, é que não existe nenhuma suposta evidência do design inteligente que realmente entregue o que promete. Tá? É sempre uma coisa cascatológica. Mesmo essa coisa do flagelo, falar, não, porque o flagelo bacteriano é tão complexo que ele teria que ter sido
produzido muito rapidamente por um designer inteligente, que pode ser um ET, pode ser Deus, enfim, senão ele não funcionaria. Aí você vai lá e olha, na verdade tem componentes desse flagelo em coisas anteriores de bactérias, como um sistema para injetar toxinas. Tá? Então, é tudo assim. E sempre tem alguma coisa mais simplesinha nessa história. E a hora que a gente olha os detalhes assim da bioquímica, é tudo tão gambiarra. Funciona bem? Funciona, é um negócio incrível. Mas é tanta gambiarra, mas tanta gambiarra e tanta coisa que pode dar errado, que é difícil atribuir isso a um designer inteligente, e tem, obviamente, a relação muito próxima do ser humano, genética do ser humano com as outras formas de vida, que indica muito fortemente uma origem comum, um ancestral comum para todos nós. Então, gente, esquece esse negócio de flagelo, pelo amor de Deus. Isso aí é criacionista americano tentando enfiar a religião na escola pública por meio de pegadinha do malandro. Simples assim. O André falou que é comprovação dos deuses astronautas antigos. Pelo amor de Deus. Tá, mas aí não, você só transfere o problema, tá? Foram os deuses astronautas que nos criaram. E quem criou os deuses astronautas, gente? Você muda um passo para trás, só. Perfeito, Reinaldo. Paulo, eu não sei se você resolveu o negócio, eu posso te perguntar antes de você ou... Tá, beleza. Reinaldo, eu queria falar agora, a gente estava conversando um pouquinho sobre essa questão da ciência e meio sobre essa ciência lutando atualmente agora com as fake news e com todas as questões de ideologia subindo, coisas malucas para todos os cantos, etc. E aí eu queria saber, assim, porque não foi a gente, né, mas foi o pessoal da Academia de Liderança da América Latina. Eu não sei se você conhece, mas vou te fazer um convite depois, mais tarde. E aí a gente conseguiu, né, o pessoal da Lala conseguiu uma entrevista com o Marcelo Gleiser, e a gente estava falando sobre essa questão da divulgação científica ser muito comum, aparentemente, lá nos Estados Unidos. Eu mesmo não sabia disso, mas é muito comum lá nos Estados Unidos, eles em países do norte. Minha filha tá pedindo uma coisa aqui que eu não entendi, tadinho. Acabou o negócio dela aqui. Repete, por favor, desculpa. Não, sem problema. Desculpa. Eu ia só te perguntar, assim, o que você diz a respeito dessa questão da divulgação científica ser tão comum lá nos países centrais, né? Os países centrais. E por que no Brasil, de onde é que vem essa separação, né? Por que a academia ela é tão separada da sociedade, né? Comum, entre aspas. Pois é complicado ter uma causa única simples também, eu acho. Mas a minha sensação é que a gente viveu durante muito tempo num país que era uma sociedade muito menos aberta em relação a instituições públicas, que é basicamente o caso das nossas universidades e tal, prestarem contas para a sociedade do que elas fazem com o dinheiro público, discutir isso de maneira mais aberta. A gente é uma sociedade muito menos educada também, com muito menos educação formal e educação cívica também, de participação política, e tudo isso acaba influenciando. E, de fato, durante muito tempo foi muito mais fácil falar com um cientista americano, por exemplo, do que com um cara no Brasil. Dava mais trabalho, o pessoal fazia mais com doce para falar com um jornalista do que um cara dos Estados Unidos ou da Europa. A boa notícia é que está mudando. Eu sinto que mudou bastante. Os cientistas mais jovens, o pessoal de 50, 40 anos, assim, já são muito mais acessíveis, já respondem e-mail muito mais rápido, já falam com a gente em redes sociais com facilidade, já querem mostrar o seu trabalho com muito mais clareza. Então, é um processo que a gente está chegando num modelo mais parecido com o que tem lá fora, em países desenvolvidos. Mas para chegar para valer, vai chão. Não tem, de novo, mágica. Demora um pouquinho mesmo. Perfeito. Paulo, agora você quer fazer sua pergunta? Pode ser a última, gente, que eu preciso começar a ver o que eu vou fazer de janta aqui em casa. Perfeito. Paulo, então, seja honrado de fazer a última pergunta para o Reinaldo. Muito obrigado. Seguinte, a gente
tem visto, né, durante essa quarentena, notícias, e não só notícias, como a gente tem experimentado também, que algumas situações ambientais no Brasil e no mundo mudaram devido à quarentena, devido ao isolamento social, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, apesar de que esses últimos dias tem estado um pouco nublado, teve algumas semanas em que todo dia tinha um pôr do sol, assim, exuberante, e todo mundo estava comentando que não é comum isso aqui e tal. No Rio, a Baía de Guanabara começou a clarear as águas e começaram a ver animais que não viam há muito tempo. Fora outras notícias que a gente vê ao redor do mundo, né? E aí eu queria saber, a partir de um ponto de vista de comunicação, né? Você como um jornalista, como que a gente pode usar esse meio para tentar manter algumas dessas mudanças que ocorreram a partir desse isolamento? Cara, eu acho que a primeira coisa a se destacar aí é que gente, ficou claro que tem milhões de pessoas que ficam se deslocando para o trabalho hoje que não precisariam estar indo para o trabalho. Né? Isso, primeira coisa, só o impacto que isso teria seja emissões de transporte, quanto na qualidade do transporte. Opa, botei a mão na frente da câmera. Qualidade para o transporte público seria gigantesco. Então, um movimento em favor do home office para todo mundo que faz trabalho de escritório, que não exige você carregar fisicamente ou cortar fisicamente alguma coisa, né? Acho que seria uma coisa primordial. Porque a gente viu que bem ou mal funciona. Mesmo na Folha, né? Pelo que eu sei, 90% ou mais dos jornalistas que trabalham na Folha estão trabalhando de casa, a gente está fazendo um trabalho excelente, todo mundo está lendo, as coisas estão sendo publicadas e o mundo não acabou, né? Então, só esse ponto já faria uma mega diferença. O ensino à distância acho que é mais complicado, mas talvez até para ensino superior, tudo bem que tem a questão de acesso às pessoas à internet, mas em muitos casos vai ter que ser uma coisa física. Mas enfim, acho que tem muita área ainda para explorar. Toda a economia criativa não precisa de gente saindo de casa todo dia e pegando carro e pegando ônibus e tudo mais. Então, só por aí seria um grande caminho a se seguir, com certeza. Perfeito, Reinaldo. Gente, que mega papo. Ryan, desculpa, vai ficar para a próxima sua pergunta. Mas... Ryan, me manda um e-mail, viu, Ryan? Me manda um e-mail que eu respondo. Perfeito. Apesar de você responder o Instagram mais rápido que o e-mail, hein? Vai flodar você. Bom, é verdade. É verdade. Reinaldo, eu queria muito te agradecer. Sua participação aqui foi incrível, sério, demais. Eu vou te passar depois da gravação. Gente, se inscreve no canal do Reinaldo, principalmente a galera que ama Tolkien, sério. É um mega trabalho, assim, sensacional. Eu queria te agradecer. Eu vou falar pra você que a gente tá te liberando agora. Agora você vai poder jantar, escolher. Não, jantar não. Preciso cozinhar primeiro para depois jantar. Calma. Tem isso. Escolher a janta, escolher o que vai fazer. E eu queria te agradecer de verdade. Seu papel como divulgador científico é muito, muito importante. É o que a gente vê faltar, mas é realmente algo que eu espero que mude e que cada vez vire mais moda, né? Que quanto mais melhor nesse caso. Enfim, eu queria te agradecer de novo. Agradeço que todo mundo conseguiu participar, conseguiu ficar até o final. E é isso, gente. Amanhã a gente fecha o último papo. E, enfim, depois do que eu tiver que falar contigo, depois, Reinaldo, eu mando e-mail para você, tudo bem? Muito obrigada, pessoal, mais uma vez. Tchau, Reinaldo. Beijão para você, para toda a sua família e boa quarentena para todo mundo em casa, gente. Tentem ficar em casa, quem puder. Valeu, gente. Obrigado a todos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijos.